Aku yang tak pernah bisa lupakan kamu. Esteticista e cosmetóloga, terapeuta integrativa com especialização em medicina por biorressonância e ozonioterapia, atua como professora e palestrante, também participa como colunista do portal Condoline em Saúde e Bem-Estar, além de participar de programas de TV trazendo assuntos relacionados à estética. Então eu dou boas-vindas à Evelyn, agradeço desde já, Evelyn, a sua participação, seu aceite no convite, uma excelente palestra. Eu que agradeço. Sou cristã, casada há 18 anos, mãe de uma menina linda de 10 anos, fiz teatro por 23 anos e sou empresária da estética há mais de 19 anos. Tenho um centro de treinamento e aperfeiçoamento profissional, aqui, inclusive, ao lado, no Centro Empresarial de Monte. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, a minha clínica existe há mais de 19 anos, né? Nós estávamos numa situação financeira bem difícil. Nem sempre foi fácil. Hoje, quem vê assim, vê a gente com clínica, tudo, acha que teve dinheiro para fazer isso, né? E não. Eu decidi passar isso para vocês porque não é fácil, nada é fácil para ninguém. Então, acho que esses testemunhos é para edificar a fé de vocês, para vocês terem mais força, mais garra e não desanimar. Nunca desanime, porque é só vocês querer e ter fé que tudo acontece. Então, eu estava numa situação financeira bem difícil. E eu falei assim, eu preciso de trazer a criolipólise para a nossa clínica. Porque as pacientes pediam muito, era uma época que estava super no auge a criolipólise. E ainda está, né? Mas na época era muito assim, todo mundo estava falando sobre esse método inovador que elimina gordura. E eu falei, eu preciso trazer isso. Só que imagina, né? Uma pessoa que estava assim, numa situação financeira super difícil, com poucas clientes, quase nada. E é o querer, né? E aí eu fui num congresso que estava tendo de estética. E lá no congresso, eu procurava todos os stands que tinha sobre criolipólise, que estava falando sobre criolipólise, eu estava ali. Então, eu não paguei para estar na estética, na feira de estética. Eu ganhei o convite para estar lá, né? Porque a gente, quando compra produtos das empresas e tal, e a gente tem essa facilidade de ganhar o convite, que nem vocês estudam aqui, acredito que disponibilizam, né, o convite para estar lá na feira. Então, eu fui com a cara e com a coragem, em tudo que era stand de criolipólise, eu estava ali, atenta, e procurando, e perguntando, e indo atrás dos profissionais, o network, né? Então, a gente tem que abrir a nossa boca, a gente tem que ir atrás, mesmo sem condição alguma, ainda mais, né? Quando não tem condição financeira para estar ali pagando um curso, para estar fazendo, você tem que ser ativa, tem que ir atrás. E aí eu falo que quando a gente dá o passo, Deus abre as portas, né? E foi assim que aconteceu comigo. A partir daí, eu comecei a ir atrás de cursos de criolipólise e, enfim, vou ser breve nisso, mas Deus me abençoou em cada detalhe, em cada curso. Eu já fiz 6 especializações em criolipólise. Uma delas, a última que eu fiz, foi do método de Harvard. Então, a criolipólise, para mim, abriu as portas para muita coisa. Então, inclusive, fui chamada já para ir na TV para levar a criolipólise, para falar sobre criolipólise. Então, por que eu quis trazer isso aqui para vocês hoje? Para que vocês tenham fé, para que vocês corram atrás e não desistam dos sonhos de vocês, tá? Então, vamos começar a falar o que é criolipólise. Pode passar. A criolipólise, gente, a gente fez os slides.
E ficou um pouco desconfigurado quando a gente passou para cá, não sei porquê, por qual motivo. Mas, enfim, o importante é o conteúdo que eu vou passar para vocês, tá? Crio vem de gelo, lipo, gordura, lisa e quebra. Então, eu resolvi trazer o que significa a criolipólise aqui para vocês, mas há uma contradição aqui no nome criolipólise. Porque a criolipólise, ela não faz a quebra da gordura. Só que colocaram esse nome, criolipólise. A criolipólise, ela faz a apoptose, a morte programada da célula adiposta. Então, a gente consegue matar as células de gordura através do gelo. Como que descobriram isso? Né? Pode passar, por favor? Como que descobriram isso? E quando descobriram que as células de gordura, ela é sensível ao frio e ela morre através de baixas temperaturas num determinado tempo de atuação? Houve os primeiros estudos sobre criolipólise, começaram lá em 2008, em Harvard, nos Estados Unidos, e pelos médicos Rox Anderson e o Meister, depois de observarem alguns eventos raros denominados a paniculite de picolé. O que significa isso, gente? Eu acho muito curioso e eu quis trazer isso para vocês, porque é uma coisa que eu, até hoje, nas minhas avaliações com os nossos pacientes que querem passar por esse procedimento, eu explico para eles essa curiosidade. Como que surgiu a criolipólise e o porquê? Porque, gente, os nossos pacientes, eles não querem, hoje em dia, mais ainda com a internet, com tanta conteúdo, né, que as pessoas têm à mão, assim, facilmente, as pessoas estão querendo saber mais a fundo. Então, para a gente vender um procedimento, quanto mais conhecimento você tiver sobre aquele procedimento, melhor vai ser sua venda. Então, a gente não só tem que aprender a aplicar a técnica, mas temos que nos aprofundar naquilo que a gente vai vender, sempre. Então, estudar a vida toda, não é só aqui, hoje, onde vocês estão, não, é a vida inteira. Então, assim, como que descobriram a criolipólise? A criolipólise não, né? Como que descobriram que as células adipostas, ela é sensível ao frio? Começaram a perceber as bochechas das crianças que chupavam muito sorvete, que ficavam vermelhas. E começaram a observar os estudiosos, né? Nossa, quando as crianças que chupam muito sorvete ficam com a bochecha vermelha. E aí começaram a estudar o porquê e viram que acontece o quê? Uma inflamação, por isso que fica vermelha. Acontecia que o gelo do sorvete deixava as bochechas vermelhas. Ah, mas por que fica vermelha? Então acontece uma inflamação. O que é essa inflamação? É descobrir o que é a paniculite. E através dessa paniculite, que é a inflamação das células adipostas, acontecia o quê? A morte programada das células adipostas. Por quê? Como que eles descobriram isso? Começaram a perceber que a bochecha das crianças, além de vermelhas, elas ficavam mais finas. As bochechas das crianças que chupam muito sorvete, elas ficam mais finas, mais fina, né? Menor. Diminuição de tecido adiposo. E aí começou os estudos. E começou a verificar também as mulheres que andavam a cavalo, com aquelas calças apertadas, que elas não tinham gordura na região interna de coxa. E lá onde fizeram os estudos era um lugar de muito frio. Então viram que as pessoas que andavam a cavalo num lugar muito frio não acumulavam gordura na região interna de coxa. Por quê? Por que elas não acumulavam gordura no interno de coxa? O fato de estar pressionada o tempo todo ali, né, em cima do cavalo, com a calça apertada e o frio, não deixava com que a circulação, que a circulação sanguínea, ela é responsável pela homeostase, né, pela nossa temperatura, estar em equilíbrio, que é 36 graus.
Então começou a perceber que essas pessoas que andavam a cavalo com a calça apertada e ali no frio não tinham gordura. Por quê? Porque não tinha uma circulação sanguínea ali o tempo todo, porque a calça estava apertada e ela estava ali em cima do cavalo com a circulação presa. E por isso inventaram a criolipólise de sucção após esse estudo. Porque primeiro chegou o estudo da crio de placas e o estudo foi feito em porcos. E verificou-se, né, que o gelo em cima do tecido adiposo do porco, ali a placa, acontecia o quê? A diminuição do tecido adiposo. Então, né, através de muitos artigos científicos, estudos, né, perceberam que o tecido adiposo ele é diminuído através da baixa temperatura num determinado tempo de atuação. Quando eu falo num determinado tempo de atuação, existe um tempo determinado do gelo em cima da célula adiposa, em cima do tecido adiposo, para que ocorra a diminuição dessa gordura, a morte dessa gordura. O que acontece primeiro? Acontece a inflamação. Depois, pode passar esse slide. Por favor. Depois dessa inflamação, que é a paniculite, acontece a apoptose, que é a morte programada da célula adiposa. Isso tem os dias certos para acontecer. Primeiro a inflamação até o 15º dia e depois a apoptose e, consequentemente, a fagocitose, que eu vou explicar nos próximos slides. Então, o que é a criolipólise, então? É uma técnica de congelamento do tecido adiposo. Então, através de todo aquele estudo que eu falei para vocês, aconteceu a criolipólise de placas e, em seguida, de sucção por conta da percepção que tiveram da circulação presa, que não há a homeostase, a circulação ali não está circulante. Então, acontece uma eliminação de gordura muito mais eficiente, eficaz com a pressão dessas células. Porque existe a crio de sucção e a crio de placas. Vocês já ouviram falar em criolipólise? Todas aqui? Sim. Algumas não? Então, a criolipólise, ela é a técnica de congelamento do tecido adiposo. Ela foi inventada especificamente para eliminar gordura, mas ao longo dos anos nós começamos a perceber que ela também ajuda no tratamento de flacidez e emagrecimento. Tá? Então, esse resfriamento ele resulta na cristalização dos lipídios encontrados dentro do citoplasma dos adipócitos, causando inviabilidade dessas células, resultando na paniculite, que é na inflamação que acontece ali em volta das células adiposas, e, consequentemente, na apoptose, que é a morte programada dessas células adiposas. Com tantos resíduos celulares, promove-se um processo de fagocitose, que decorre do processo inflamatório. A fagocitose é o que, gente? É a reação do nosso sistema linfático, que é o nosso sistema imunológico, que ocorre para fagocitar essas células adiposas que foi morta através do gelo, através de todo esse processo que aconteceu lá por conta da inflamação. Pode passar esse slide para mim, por favor? O que é apoptose, então, né, gente? Acho que eu falei bastante sobre a apoptose. É jogar fora ou sair fora. É tirar os lipídios da célula adiposa. Né? Então, vai jogar fora. A apoptose é um tipo de morte celular programada que possui o papel de esculpir os tecidos durante o desenvolvimento embrionário e de manter homeostase do organismo através de um balanço entre proliferação e morte das células. Então, essa apoptose, ela também ocorre lá quando a gente está lá no ventre da nossa mãe. Então, isso ocorre já no nosso corpo. A gente está ali sem a formação dos nossos dedos, ainda lá no ventre.
e aí acontece essa apoptose para ter esse papel de esculpir, né, aí que formam os dedos. Então essa apoptose, ela já ocorre. Só que com a criolipólise, o que a gente faz? A diminuição do tecido adiposo, ou seja, a gente consegue esculpir através desse método. Esculpir, né, eliminar gorduras localizadas indesejadas e também o tratamento da flacidez tecidual por conta do processo inflamatório. Tudo que a gente faz na estética que causa um processo inflamatório na derme, na epiderme, o nosso próprio organismo ele tem a função de estimular colágeno para a regeneração desse tecido. Então, por isso que a criolipólise ela também serve para tratamento de flacidez, porque ela causa um processo inflamatório. E ele também pega os tecidos superficiais. A intenção da criolipólise é congelamento da célula adiposa, atingirmos a célula profunda, a gordura, e não o tecido superficial. Só que a gente coloca o gelo, né, ali a criolipólise, a máquina de crio, tanto de placas ou de sucção, ela é submetida ao tecido, apesar da gente ter uma manta com gel anticongelante para proteger essa pele, porque o gelo ele queima, ali está acontecendo então de forma superficial o gelo, ali a crio, né? Então há uma inflamação epidérmica ali também, dérmica, para que quando a sua pele começa a regenerar, ela começa a produzir colágeno, então automaticamente isso também vai influenciar no resultado do tratamento de flacidez. Pode passar, por favor. Depois, né, da paniculite, né, que vai até o 15º dia, a paniculite, que é a inflamação aguda causada pela criolipólise, acontece a apoptose, que é a morte programada da célula adiposa. Em seguida dessa morte programada, que está ali tirando ali os lipídios de dentro da célula, vai acontecer o quê? A fagocitose. Fagocitar ou pegar. Eu falo para as minhas pacientes, porque assim, aqui a gente fala, nós falamos termos mais técnicos para a gente que, né, os profissionais, mas para o cliente, o que eu falo? Como que vai acontecer? Então a gente tem que ser mais prática para o nosso paciente, para que ele entenda, né? Como que vai acontecer essa eliminação dessa gordura? Tá, você congelou, beleza. E aí? Aí teve a inflamação, certo? Mas por decorrência dessa inflamação, o que vai acontecer? A morte programada, a morte lenta da célula. Não é de uma vez só, ela vai morrer lentamente por conta da inflamação aguda que foi causada pelo gelo. Aí tá, aconteceu isso. O que vai acontecer em seguida? Vai acontecer que o nosso sistema linfático vai reconhecer que tem um corpo estranho para ser eliminado e vai lá pegar essa célula que foi morta e digerir e ser metabolizada pelo nosso organismo. É isso que acontece. Então, quando eu falo fagocitar, eu falo, vai lá pegar e digere e distribui para o nosso corpo. Vai ser metabolizado no organismo. Então, a fagocitose decorre de processo inflamatório. Nesse processo, os macrófagos serão responsáveis pela limpeza do sítio inflamatório ou digestão e remoção das células lesadas, sem provocar alteração no microambiente celular. Então, como a criolipólise, que é o método de estética para eliminar gordura, o que o cliente quer? Quando o cliente pergunta, né, quer fazer criolipólise, o que ele quer? Ele quer eliminar uma gordura localizada, ele quer tratar a flacidez. O que o cliente não pode fazer nesse tempo? Pode passar o slide para mim. Antes de eu falar o que o cliente não pode fazer nesse tempo, né, de eliminação de gordura, vou falar rapidamente sobre os benefícios fisiológicos da criolipólise. Este resfriamento acima dos níveis de congelamento
mas abaixo da temperatura corporal, baseia-se em efeitos sistêmicos produzidos no organismo que interferem no equilíbrio térmico e ativam os mecanismos de termorregulação. Desta forma, promove uma paniculite localizada e modulação da gordura. Então, acontece a destruição das células adiposas e, consequentemente, a degradação gradativa. Pode passar, por favor? Essa degradação, antes de eu falar sobre esses tipos, que eu acho que eu já até falei, pode passar, tipos de criolipólise, sucção. Essa degradação ocorre ao longo de 90 dias, essa degradação da gordura. Essa gordura que ela foi submetida ao método de criolipólise, ela ocorre, a degradação dela, a eliminação dessa gordura no total, 90 dias. Então, qual é a indicação para esse paciente que passou por esse processo? A indicação é não pode tomar anti-inflamatório. Porque vocês concordam comigo que se eu quero que ocorra a eliminação dessa gordura, se o paciente tomar um anti-inflamatório, vai cortar o efeito da eliminação da gordura? Então, não poderia estar tomando esse anti-inflamatório, tá? Bom, técnicas que podemos associar à criolipólise. Eu quis trazer essa curiosidade, eu sei que o assunto hoje aqui é sobre criolipólise, mas quando nós falamos em estética, nós não podemos falar somente em uma técnica. Existem várias técnicas na estética que a gente pode estar associando para que a gente consiga uma eliminação da gordura, uma harmonização do corpo de forma mais eficiente, mais eficaz. Então, a gente tem aqui as técnicas que podemos associar à criolipólise, que é ultrassom, ondas de choque, eletrolipólise, microcorrentes, ozonioterapia. Todos aqui conhecem essas técnicas? Já ouviram falar? Então, são uma das técnicas que eu quis trazer para vocês aqui, que vocês podem estar associando no mesmo dia da criolipólise. E a diferença você precisa saber quando usar, precisa fazer uma boa avaliação no paciente para saber qual seria a melhor indicação para ele e qual momento vocês devem estar usando cada técnica, para que a gente tenha um resultado efetivo e não ter nenhum tipo de intercorrência. Então, tem que saber se é antes, se é depois, mas não existe para estética, gente, acredito que para nada, não existe, só para receitas, não existe receita de bolo, existe, a gente tem que pensar em cada cliente, cada cliente é único, cada pessoa é única. Cada indicação vai ser diferente um do outro. Cada paciente tem um biotipo, tem um tipo de gordura, tem pessoas que vai ter mais flacidez do que gordura, tem outros que vai ter mais gordura do que flacidez, tem uns que vai ter a gordura mais mole, mais compacta, tem que ver o biotipo, se é homem, se é mulher. Então, a gente precisa analisar tudo isso para que a gente venha, nós vamos ter a certeza daquilo que a gente vai aplicar e dar certo. Nunca nós vamos ter a certeza 100% de dar o resultado que a gente quer, que a gente espera. Né? Não tem nada 100% de certeza, porque cada pessoa é única e cada um vai responder de uma forma diferente. Pode passar, por favor. Eu tinha trago aqui para vocês, só que ficou assim. O que eu trouxe aqui para vocês? Quais áreas podemos aplicar a criolipólise? Bom, todas as áreas que tem gordura. Papada, gordurinha do sutiã, braço, em termos de coxa, bananinha, abaixo do bumbum, acima do joelho. Todo lugar que tem gordura, que tem limite de gordura o suficiente para realizar o método de criolipólise. Abdômen inferior, abdômen superior. Toda área que tem gordura. Pode passar, por favor. Fatores que influenciam nos resultados da criolipólise.
Temperatura ambiente vai influenciar no resultado da criolipólise. Porque o que a gente quer? A gente quer congelar. A gente quer que chegue lá na temperatura que a gente precisa para causar a apoptose. Então, o ar-condicionado no ambiente que você for realizar a criolipólise é indispensável. A avaliação feita de maneira correta. Então, é aquilo que a gente estava falando sobre a avaliação, que é importante você saber avaliar o paciente direitinho para que a gente venha montar um plano de tratamento legal para ele, para que a gente venha chegar num resultado mais efetivo, né? A técnica escolhida, a quantidade de áreas trabalhada. Não é simplesmente pegar o manípulo da criolipólise e pôr ali só numa área. Vamos ver qual é a região que esse paciente quer trabalhar. É abdômen. Esse abdômen, ele é mais gordinho ou só tem uma gordurinha pequenininha ali e aí daria para fazer uma região? Então, depende. Se for um abdômen maior, você vai precisar aplicar a criolipólise em várias áreas. Porque é um manípulo, ele não emite nenhuma corrente que vai queimar a gordura, nada disso. A criolipólise ela é local, é no local aplicado que você vai causar todo esse processo da apoptose e da fagocitose para a eliminação dessa gordura. Então, a técnica escolhida e a quantidade de áreas trabalhadas, isso vai influenciar no seu resultado. A reperfusão é indispensável para bons resultados, pois eleva o retorno do oxigênio do tecido, faz com que o organismo responda de forma que ative o processo da apoptose. O que é a reperfusão, gente? A reperfusão, por exemplo, a gente fez a criolipólise, congelou, tirou a máquina ali da área que foi congelada. Imediatamente você vai vir com a massagem, fazer a ativação dessa circulação sanguínea, novamente, trazer essa oxigenação para o tecido, para que a gente consiga causar a apoptose, tá? Então, pode passar, por favor. O que pode impedir o resultado da criolipólise? Bebidas alcoólicas. Então, nosso paciente não poderá fazer uso de álcool por pelo menos, no mínimo, 30 dias. Até o 15º dia é a inflamação aguda, para que comece a acontecer a apoptose. Do 20º dia até 40 dias, vai acontecer esse processo mais forte de apoptose, que é a morte programada da célula adiposta. Então, eu recomendo aos meus pacientes não tomarem bebidas alcoólicas por pelo menos 30 a 40 dias, se possível, tá? Isso pode estar influenciando no resultado do nosso tratamento. Fast food, comidas que tem muita gordura, carboidrato, açúcar. Por quê, gente? A gente vai matar as células de gordura. Vai acontecer o processo de eliminação dessa gordura. Se você continuar tendo uma alimentação inadequada, fazendo tudo errado, sedentarismo, não faz uma atividade física para ativar o seu metabolismo, para ativar esse sistema linfático circulatório ali, ativar o seu sistema para a eliminação dessa gordura. Se você faz tudo errado, o que vai acontecer? Vai crescer novas células adipostas. Vai crescer novas células de gordura. Então, no processo de eliminação que está acontecendo ali do seu paciente, quando ele for vir para fazer a reavaliação, cadê o resultado? Não tem, né? Há controvérsias. Com a experiência que eu tenho em criolipólise aí por esses anos, eu tive 2 pacientes que, fazendo tudo errado, elas me falaram, fiz tudo errado, bebeu, né, continuou comendo do jeito que comia, não fez atividade física. Mesmo assim, ela teve redução do tecido adiposo. Eu fiquei impressionada. Mas aí, eu comecei a estudar sobre... Há alguns casos
que acontece a necrose do tecido adiposo, das células adiposas, com a criolipólise. Não acontece a apoptose, a morte programada, que é lento. Acontece a necrose. Então, aconteceu comigo com 2 pacientes. Uma de 60 anos, ela fez crio nas costas e praticamente em 20 dias ela zerou a gordura dela, parecia que tinha feito lipo, com 60 anos. Então, o que aconteceu ali? Uma necrose. Só que assim, não tem como a gente saber. Eu não fiz nada de diferente que eu fiz nas outras. Só que ela foi sortuda, fazendo tudo errado